Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, né? Hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade às nossas discussões, né? Com o professor Edemilson para falar um pouco de capital financeiro, neoliberalismo, né? Como parte das nossas discussões, né, em relação à questão da saúde, tentar entender um pouco, né, a questão da precarização da saúde pública, da questão, né, tentar entender um pouco da lógica, inclusive das dinâmicas da vacina, né, tentar ser um pouco curioso para tentar questionar um pouco mais profundamente essas coisas. E, então, convidamos o professor para poder falar um pouco sobre o tema. Professor, antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá a todos que estão acompanhando aí o Mesa de Debates. Olá, Guilherme, é um prazer estar aqui, né, podendo conversar sobre esses assuntos com vocês. Eu sou o professor Edemilson Paraná, professor no Departamento de Ciências Sociais e no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará e professor do programa de pós-graduação em Estudos Comparados sobre as Américas da Universidade de Brasília. Trabalho com temas nesses dois programas de pós-graduação, nesse departamento, relacionados à economia política, sociologia econômica, a teoria e o pensamento social, tentando aí mobilizar as ferramentas dessas disciplinas para pensar as reconfigurações do capitalismo contemporâneo, particularmente no modo de como isso se expressa ou pode ser investigado na interface, né, no entrecruzamento entre finanças e tecnologia, capital e tecnologia, e assim por diante. Certo. Professor, eu queria que você começasse a explicar para o público, né, começar explicando o que é o capital financeiro, né? O que é esse capital financeiro? Eu gostaria que você explicasse. O capital financeiro é uma forma de capital, como o próprio nome diz, destinada, né, dedicada à dimensão do financiamento das atividades econômicas como um todo, né? O sentido mais estrito de capital financeiro é aquele capital de empréstimo, né, um capital portador de juros, né, que é um capital, de novo, utilizado na expansão, né, na possibilidade de ampliação da atividade produtiva, né? A atividade produtiva, pensemos, é uma atividade aquela que precisa mobilizar meios de produção, força de trabalho, portanto, recursos os mais diversos, para poder ser realizada, né? E isso exige, muitas vezes, grandes somas de dinheiro. Essas somas de dinheiro são emprestadas no mercado de dinheiro, né? No mercado de capitais. Né? Um mercado, portanto, de capital financeiro, que é aquele capital destinado a financiar essas atividades produtivas. Ocorre que, para além desse capital financeiro, né, dedicado ao crédito, à ampliação da produção, há, digamos assim, uma subderivação, uma derivação no interior desse capital financeiro, que é aquele que é o capital portador de juro, capital de empréstimo, que acaba ficando, digamos assim, situado nessa esfera autorreferenciada, né, do dinheiro se transformando em mais dinheiro. E é esse capital que passou a ser chamado comumente no debate público de capital financeiro, né? O capital da Bolsa de Valores, o capital da esfera financeira, né? O capital investido em ativos financeiros os mais diversos, que não necessariamente, né, se revertem em atividades produtivas, atividades, enfim, que geram renda, emprego e etc. Né? Então, o capital financeiro ele comporta, ao mesmo tempo, né, esse dinheiro utilizado na expansão da atividade produtiva por meio do crédito, mas também operações secundárias com ativos financeiros que são utilizados para refinanciar dívidas, para explorar especulativamente oportunidades de ganho de curto prazo e assim por diante. Né? Portanto, é aquele capital fundamentalmente dedicado ao comércio, né, ao empréstimo e à circulação do dinheiro, né? Dinheiro que se busca fazer mais dinheiro, né? Daí porque ser visto nesses termos como capital. Bem, uma tentativa simplificada e rápida de definir o que é o capital financeiro, esse capital dedicado, então, ao financiamento, ao dinheiro, à dimensão bancária, financeira, etc. Né? Professor, o
O capital financeiro, pode-se dizer, né, que já é algo que é parte do capitalismo como um todo, do desenvolvimento do Claro, capitalismo? não, claro, naturalmente. Quando a gente está dando essa definição de capital financeiro, a gente está falando de capital financeiro no interior de um modo de produção, né, em que o capital financeiro é um elemento fundamental da própria dinâmica da organização produtiva, da possibilidade de expansão dessa produção, como eu indiquei, né, no início da definição, aquele capital que ele compra força de trabalho e meios de produção para na junção, né, desses dois fatores no processo produtivo, ampliar a produção essa que visa o lucro, né, como um fim em si mesmo, e a ampliação máxima possível desse lucro no contexto da concorrência capitalista, né, o que significa, o que pressupõe a exploração do trabalho, né, que é a origem desse lucro. Né? Então, sim, falar de capital financeiro é falar naturalmente de uma forma social capitalista, né? Pensada nesse sistema que é o sistema do capital, daí, claro, ser chamado de capitalismo. Sim. E qual que é o peso hoje, né, do capital financeiro dentro do que nós chamamos de neoliberalismo? O neoliberalismo é uma forma própria, né? Uma fase, uma maneira de, digamos assim, dispor, organizar institucional e politicamente o sistema capitalista como sistema econômico, né? Porque todo sistema econômico pressupõe um conjunto de relações políticas, jurídicas, ideológicas, de instituições, né? Que possibilitam o funcionamento e a reprodução desse sistema econômico. O neoliberalismo é uma forma particular, né, que vem se consolidando nas últimas 4, 5 décadas, ou, portanto, nessa conjuntura específica de desenvolvimento do capitalismo, que tem a ver, sim, com uma ampliação, entre muitas outras coisas, com uma ampliação da liberdade de circulação, né, dos capitais, né, e particularmente do capital financeiro, como uma força econômica, mas também política e social determinante no governo da vida social. Né? Então, o neoliberalismo é um momento, digamos assim, que o capital financeiro é alçado a uma posição de ainda maior relevo e importância na definição dos rumos políticos e sociais, né? Enfim, dos nossos países, das nossas sociedades. Né? Então, claro que pensar nessa expansão, né, nessa ampliação da força do capital financeiro no nosso tempo é pensar naturalmente nas transformações políticas, sociais, ideológicas que dão ensejo a essa maneira própria, né, de organizar, de regular, de dispor política e institucionalmente o capitalismo que veio a se chamar neoliberalismo, né, uma forma própria, né, de capitalismo no nosso tempo. E esses agentes, né, que estão por trás, né, dentro, né, que comandam tudo, né, digamos assim, eles determinam, por exemplo, políticas de Estado, por exemplo, obrigam os Estados, por exemplo, a retirar direitos, sucatear a saúde, né, no caso, a gente vive numa pandemia, ou até mesmo sucatear outros setores da educação. Isso aí é uma política consciente do próprio... Mas depende do caso a caso, né, Guilherme? Vai depender de cada país, de cada política, de cada momento. É difícil falar assim abstrato, mas é possível dizer, à luz dessa pergunta, que há sim uma tendência, né, nesse modo de organização do capitalismo, né, em que a desregulamentação, a desregularização, a interconexão financeira, comercial, produtiva, né? E, portanto, uma constituição tal do capitalismo em que o espaço, a liberdade, a velocidade para a circulação de formas diversas de capital, entre as quais o capital financeiro, né, se constitui, isso, sem dúvida alguma, amplia, né, a capacidade de rápida e intensa mobilização do poder político por parte dos agentes e dos setores que representam essas forças sociais, né, essas classes, frações de classe, materializadas nessas posições de controle sobre o capital financeiro. Esses agentes, certamente, têm todos os interesses, na medida em que
procuram construir uma economia à sua imagem e semelhança, né? Quer dizer, uma economia do ganho rápido, de curto prazo, especulativo, né? Da desregulamentação, da flexibilização, da privatização, né? Da transformação daquilo que é público em privado para aumentar as fronteiras do mercado, da mercadoria e do próprio capital financeiro. Sem dúvida alguma, isso são forças, né, digamos assim, macrosociais e macroeconômicas que pressionam na direção do enfraquecimento, da flexibilização e, no limite, até da destruição de direitos políticos e sociais conquistados a duras penas, né, enfim, ao longo dos últimos século e meio, para dizer, no mínimo, né? Então, sim, isso é um processo que se verifica em vários lugares do mundo, em vários países, com conformações as mais diversas, mas que, sem dúvida alguma, reforça essa tendência, né, de ampliação do poder político e social do capital financeiro em encaminhar o rumo de funcionamento das democracias, rumo esse que tem a ver, claro, com a intensificação da exploração do trabalho, com a diminuição do papel do Estado, né, o papel social do Estado, né, porque definitivamente não se trata de uma diminuição do papel penal do Estado, mas sim de uma diminuição do seu papel social, redistributivo, regulatório, né. Esse, sem dúvida, se reconfigura, mais do que diminui, se reconfigura tudo, sobretudo para privilegiar esses setores, essas dinâmicas voltados à acumulação especulativa de curto prazo, né, flexível, rápida, concentradora, né? Portanto, uma forma política, sim, que pressiona o campo de direitos e garantias sociais ainda limitadas que nós dispomos, né? Sim. Professor, então pode-se dizer que esse atual estágio do capitalismo, né, ele se dá de uma maneira muito mais selvagem principalmente contra a classe trabalhadora do que era antes? Em certo aspecto, sim, né? Preciso ter em mente que o capitalismo ele é um sistema cuja classificação moral, né, não é muito, não se encaixa muito bem nas lógicas de bom e mal, né? Enfim, ele é um sistema que funciona a partir de relações sociais, que eu busquei descrever rapidamente aqui, que estão ancoradas fundamentalmente na exploração do trabalho e na obtenção do lucro, e não só do lucro, mas do lucro máximo. Isso significa, evidentemente, de tempos em tempos, lidar e se livrar das barreiras que se colocam na exploração do trabalho e na obtenção do lucro, sejam elas barreiras ambientais, barreiras sociais, barreiras políticas, de tal maneira que o capitalismo é pródigo, né, em não ser nada moral, né, ao lidar com essas barreiras ao seu funcionamento, à sua reprodução contínua. Claro que isso muda de época para época, né? À luz também da própria correlação de forças desenhada pela disputa social, pela luta entre as classes, os grupos sociais, né? De tal modo que há, sim, a possibilidade de conformações distintas do ponto de vista institucional político, mas também do próprio funcionamento da organização econômica do capitalismo. Ainda assim, é preciso entender o que o capitalismo é sempre capitalismo, né? Ele é esse sistema social, de novo, ancorado na exploração, na centralização e na concentração. Essa é a tendência fundamental, né, de funcionamento desse sistema, que, de novo, assume formas diversas de configuração ao longo da história, de tal maneira que a gente pode falar que essa forma em particular, a forma neoliberal, né, financiarizada, marcada por esse processo profundo e estrutural de financiarização da economia, ela é, talvez, sim, certamente, uma forma mais predatória, né? Uma forma mais agressiva, né? Uma forma mais intensiva, ao menos na sua expressão político-institucional de gestão desse capitalismo, né? A gente está vendo os resultados dramáticos disso, né? Mas isso não é um privilégio do neoliberalismo, né? Precisa ficar claro que, na base, há um sistema que, sendo neoliberal ou não sendo, vai buscar as formas sempre de obter o seu lucro máximo, de explorar o máximo que puder o trabalho, né? E de se reproduzir, portanto, à luz dessa necessidade, custe o que custar.
Professor, no começo da pandemia, agora veio uma dúvida, eu queria colocar. Se discutiu muito em alguns países, né, levantou assim, parcialmente uma discussão, né, de uma volta do estado de bem-estar social, uma volta de um estado keynesiano, né? Você acha que isso é possível ou no atual estágio que o capitalismo chegou, né, ele vai brecar as reformas sociais que poderão acontecer, ou as reformas sociais vão ser bem mais efêmeras do que foram um dia? Às vezes essa discussão, Guilherme, ela é muito marcada por um desejo de que a realidade fosse aquilo que ela não é. Né? Então, assim, sempre que acontece uma crise nas últimas décadas, né, particularmente a partir de 2008 para cá, vários analistas se apressam em dizer: o neoliberalismo agora vai entrar em crise, vamos voltar, né, ao desenvolvimentismo, ao keynesianismo, ao estado de bem-estar social. E, bem, a cada uma dessas tensões, desses supostos enfraquecimentos, o que vem acontecendo é uma tentativa de dobrar a aposta, né? Na financiarização, de dobrar a aposta no neoliberalismo, de dobrar a aposta na austeridade, de dobrar a aposta no ajoelhamento do Estado. E é precisamente isso que a gente está verificando acontecer mais uma vez no contexto da pandemia, né? A despeito de uma massiva mobilização de recursos públicos para lidar, seja com a dimensão sanitária, né, epidemiológica, e com seus efeitos sociais, seja com a oferta linear e direta de liquidez para o sistema financeiro, o fato é que, para além dessa mobilização, digamos assim, do poder, né, financeiro, monetário, para lidar com esse constrangimento concreto colocado por essa situação de crise, não foi diferente em 2008, ainda que a dimensão agora tenha sido ainda mais significativa, não há nenhuma mudança clara, né, apontada, né, na direção de um enfraquecimento institucional, político e ideológico do neoliberalismo. O que não quer dizer que não haja uma crise objetiva. Essa crise tá dada, né? É uma crise que se expressa no campo político, no campo econômico, no campo ideológico, mas ela não aponta para uma superação inquestionável, né, indubitável do neoliberalismo e dessa forma de organizar o capitalismo. Né? Há uma disputa em curso, e nessa disputa, em certa medida, é possível dizer que estão levando a melhor aqueles setores que querem, mais uma vez, dobrar a aposta, né, do neoliberalismo e da financiarização, né, que marcou o capitalismo nas últimas décadas. Se eles vão ser bem-sucedidos, muita coisa ainda tem, né, para acontecer. Mas o fato é que os prospectos não são lá muito agradáveis, né, nesse campo. Então, a despeito da vontade de alguns analistas de ver desenvolvimentismo voltar, o keynesianismo voltar, não é isso que se verifica, né, empiricamente. Isso não está acontecendo em lugar nenhum de maneira clara. É claro que você olha para outros países, né, como a China, que são, enfim, países que estão administrando a situação de uma maneira diferente, mas falando especificamente, né, do mundo ocidental, dos países capitalistas avançados, né, vamos falar aí do eixo atlantista, Estados Unidos, Europa, né, e das periferias, né, do capitalismo, como a América Latina, etc., não se verifica isso. Né? Ao contrário, né, essa mobilização massiva de recursos públicos, na verdade, ela vem acompanhada muitas vezes de uma chantagem, né, que coloca a situação no patamar da utilização dessa liberação e dessa mobilização de recursos públicos justamente como um motivo para se exigir ainda mais austeridade no momento imediatamente posterior. Sim. Professor, hoje, né, existe todo um movimento, né, de retorno ao trabalho em plena pandemia, né? Esse movimento que joga na cabeça das pessoas que elas têm que trabalhar, 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 né, porque elas não vão ter garantia social do Estado para poder se manter num período como esse.
isso pode ser considerado uma forma perversa, né, como a gente está discutindo que o capitalismo atua? Sim, mas é preciso entender de novo, né, que isso tem a ver com a própria lógica geral de funcionamento do capitalismo, né, que não pode parar, né, não pode deixar, não pode travar a circulação, não pode travar a produção, sob pena de gerar uma barreira profunda, né, grave, um limite estrutural ao seu funcionamento. Né? Então, claro, a gente viu que esse é um sistema social marcado, né, pelo lucro como fim em si mesmo, ou seja, pela valorização do valor, né, e pela acumulação do lucro como lucro máximo, sempre que isso é possível. E é claro que esse imperativo, né, de exploração do trabalho e de obtenção do lucro e do lucro máximo no âmbito da concorrência impõe, mesmo diante da morte de centenas de milhares de pessoas, a necessidade implacável de retornar à atividade econômica, custe o que custar. Né? E a gente está vendo que esse custo é muito alto, é um custo em vidas, é um custo em tragédias, é um custo em barbárie. Né? E é precisamente isso que momentos de crise como esse mostram, né? A verdadeira face desse modo de organizar a vida socioprodutiva, né? A vida em sociedade, que é o modo capitalista. Então, esse modo de produção já mostrou que não dá mais, né? Que a gente não precisa superar ele, né? Porque do jeito que tá, as coisas estão bastante complicadas, né? Certamente, né? Essa é uma conclusão a que a gente já chegou há muito tempo, né? Chegar a essa conclusão não é tão difícil, né? Mais difícil é conseguir colocá-la em prática. Né? É essa a parte mais complicada mesmo. Professor, hoje, né, na pandemia, a gente está acompanhando que, apesar da crise sanitária e também apesar da crise econômica, os bancos estão faturando muito, né? Você vê a taxa de lucro dos bancos, assim, só aumenta. Como que explica isso? Explica precisamente por algumas das tendências que eu acabei de desenhar. Né? O momento de crise ele é um momento também de acerto de contas, né, do capitalismo. Né? E é um momento em que esse acerto de contas significa um processo brutal, né, de destruição de capital e de concentração de propriedade. Né? Num momento como esse, a necessidade de dinheiro, né, ela se torna ainda mais premente. Né? E lembremos quem são os bancos. Os bancos são os negócios no capitalismo, as empresas no capitalismo dedicadas ao comércio do dinheiro. Né? Esse é o produto por excelência dos bancos. Né? É evidente, então, que no momento de necessidade de dinheiro, de necessidade de liquidez para toda e qualquer coisa, algo que marca o capitalismo a todo momento, mas particularmente no contexto de crise e de restrição como esse, que os bancos se vejam numa posição política e econômica privilegiada, ainda mais privilegiada. Né? Claro que isso também tem a ver com uma leniência pública, uma falta de resistência social, uma conjuntura específica, né, que, como a gente viu, empoderou e fortaleceu ainda mais esse setor, né, e esses atores. Isso não vem de hoje, né, isso vem de algumas décadas, mas certamente se aprofunda, se intensifica no contexto de crise. Crises são momentos de grande concentração de capital, né, em que os pequenos negócios são incorporados por aqueles atores que têm massas, né, de capital, capacidade econômica para concentrar renda, poder e riqueza. Né? Então, um dos resultados previsíveis de certas crises é justamente a concentração econômica, e é essa concentração, essa ampliação do poder político e econômico do dinheiro, e, portanto, tudo que isso significa em termos de retorno econômico, mas não apenas, que a gente vê os bancos auferirem, né, a sua relação privilegiada com o Estado, o seu papel estratégico junto, né, ao Estado na gestão da dívida pública, o seu papel estratégico na liberação ou não liberação de crédito para atividade comercial, produtiva, do consumo, econômico em sentido amplo. Portanto,
isso explica, em grande medida, né, por que esses bancos acumulam um lucro recorde quando o resto da economia patina, né, o resto da economia define. Então, para a gente atacar esse lucro dos bancos, né? Como que a gente faz? É só você consegue enxergar um meio? Em que sentido, Guilherme? Isso que eu queria entender. Como Ah, assim atacar o lucro dos bancos? você tentar, né, reverter que o lucro dos bancos se revertam, por exemplo, em políticas sociais do Estado, medidas que, é, como por exemplo, a taxação das grandes fortunas, como que a gente implementa isso? Isso exige todas essas medidas, né, que caminham para um outro modo de governo da economia e da sociedade, que em última medida se conectam a essa realidade específica do lucro dos bancos, do lucro exorbitante dos bancos, mas não só, uma série de outras realidades deletérias do funcionamento da vida econômica e social contemporânea. Claro, isso naturalmente tem a ver com o processo de mobilização e organização de uma luta política ampliada, né? Massiva, organizada, estruturada para combater, né, em linhas gerais, esse modo de construir as relações entre o público e o privado, a sociedade e o governo e a atividade privada, e assim por diante. Né? Quer dizer, isso é um problema mais profundo e que exige a construção de forças políticas, de programas políticos e a mobilização social em torno deles, capazes de atacar um sistema global de funcionamento da economia e da sociedade, né? E que, portanto, no que se refere especificamente ao Estado e às políticas públicas que você acabou de mencionar, pensar, né, transformações estruturais no âmbito da tributação e da taxação, da reconfiguração do papel do Estado na infraestrutura econômica, política e social, né, no reposicionamento do seu papel econômico, na dinâmica da atividade, do desenvolvimento econômico, da atividade produtiva e da distribuição da riqueza, né? Portanto, um conjunto de medidas que precisam ser defendidas, articuladas e implementadas, levadas a cabo, né, por forças sociais e políticas que se articulem na sua defesa e na sua implementação, né, coisa que a gente não tem tido muito sucesso, né, em realizar, né, e que não se verifica, né, com clareza a emergência de uma força política organizada capaz de pressionar a situação e a conjuntura numa direção ou outra que não é essa. Professor, agora fica uma curiosidade, fugindo um pouco do tema, mas não muito, né? Você falou dessa força política organizada. Você consegue enxergar isso no Brasil? Não consigo. Não. Por quê? Não. Não, porque ela não se verifica, ela não simplesmente não há, assim, não há, ela não está presente, né? Por uma série de razões, essas forças políticas, né, se enfraqueceram, se tornaram difusas, perderam adesão social, e os fatores que justificam e explicam isso são números, né? Mas o fato objetivo é que hoje não se verifica uma força política e social capaz de levar a sociedade numa direção que não a direção desse programa econômico hegemônico que vem sendo implementado, pelo menos, né, enfim, há quase uma década ou mais, né? Se você quer falar de alguns pilares mais estruturantes desse modelo econômico, muito antes disso, né? Então, para alguns elementos mais trágicos e catastróficos desse programa, podemos falar pelo menos desde 2015, 2016. Né? E desde então a gente não vê nenhuma força social organizada, né, instrumentalizada, construída com força e objetividade para atacar essa situação. Né? O que a gente tem é uma bateção de cabeça no parlamento, os movimentos sociais largamente enfraquecidos, os sindicatos, né? Também por uma série de mudanças estruturais, né? Enfim, esse é um assunto bastante profundo e denso, longo. Os sindicatos enfraquecidos, os movimentos sociais enfraquecidos, né? As forças ideológicas e políticas progressistas enfraquecidas, né? É por isso que não se verifica hoje, né, objetivamente, uma força política capaz, né, de envergar, né,
esse atual programa econômico e político hegemônico, né, que tem a capa trágica e funesta do bolsonarismo, mas que no limite é um programa econômico que tem sido defendido muito antes disso, né? E só a última pergunta em relação a isso. E esse cenário econômico, né, do neoliberalismo, né, toda a política ideológica que existe, existiu e ainda existe por trás disso, tem a ver com esse enfraquecimento da esquerda, dos movimentos sociais, dos sindicatos? Claro, certamente, sem dúvida alguma, né? Como eu dizia, essas transformações que ancoram essa mudança do capitalismo nas últimas 4 ou 5 décadas têm num dos seus pilares o enfraquecimento, né, da força política do trabalho, né, dos sindicatos, dos movimentos sociais, das organizações e partidos de esquerda, que historicamente foram as forças sociais que pressionaram, né, que lutaram, que empurraram o funcionamento da economia, do capitalismo, a duras penas, né, por meio de lutas, né, duríssimas para outra direção. O neoliberalismo se constitui, se institui nas últimas 4 ou 5 décadas, tendo como um dos seus principais objetivos e uma das suas principais formas de implementação, né, a um só tempo, o enfraquecimento dessas forças sociais que possibilitavam o capitalismo e que pressionavam também, né, que garantiam, em certo aspecto, que o capitalismo funcionasse de uma outra forma, que não é essa. Né? Uma vez que você quebra o poder de resistência do trabalho, que você enfraquece as organizações políticas representativas, né, das maiorias sociais e minorias políticas, e particularmente do poder do trabalho, evidentemente que você abre aí a estrada, né, para implementar sem resistência essas medidas. Né? Então, lembremos, para falar dos momentos fundacionais do neoliberalismo, do golpe, né, do Pinochet no Chile, do avanço do Reagan contra os controladores de voo nos Estados Unidos, da verdadeira guerra da Margaret Thatcher contra os mineiros no Reino Unido, e assim a gente poderia citar exemplos inúmeros, né, desse ataque coordenado e direto ao poder e à força do trabalho, que nas sociedades capitalistas modernas sempre foi uma força determinante na contraposição, né, do poder do mercado, do poder privado, né, do poder do capital no governo da vida política e social. Sim. Professor, acho que agora a pergunta mais, acho que uma das perguntas mais importantes, né, da entrevista, né, a gente está acompanhando o processo de vacinação no Brasil e um processo de vacinação no mundo, né? A gente sabe que o processo de vacinação no Brasil ainda está bastante complicado, né? Ainda que os governos, né, falam que comprou insumos, né, veio tantas vacinas da China, da Índia, de Oxford, a gente sabe que o Brasil conseguiu vacinar um número bastante baixo, né? Comparado, por exemplo, aos outros países, né? Não querendo fazer uma comparação na dimensão territorial, por exemplo, de Israel e todos os problemas também que a gente precisa colocar que Israel tem, né? A gente sabe que o Brasil está muito aquém, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: se se a gente atacar, se a gente, por exemplo, taxasse, tivesse políticas públicas para poder atacar, né, a fortuna dos bancos, atacar o capital financeiro, né? Você acredita que o processo de vacinação hoje no Brasil não estaria tão atrasado assim? Olha, se a gente tivesse força política e social, né, como espero que um dia a gente venha a ter, e desejo sinceramente que a gente seja capaz de se engajar com inteligência e fazer isso acontecer no próximo período, se a gente tiver força política e social para conduzir a economia e a sociedade em outra direção, que não essa, né? Privatizante, individualizante, mercantilizante, exploradora, né? E expoliativa. Se a gente tiver força para isso, a gente resolve não só
o problema da vacina como muitos outros, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que se a gente tivesse outras formas de pensar a relação e de construir, né? Formas que, aliás, a gente já conhece como possíveis e factíveis, de orientar a relação entre sociedade, Estado, capital, iniciativa privada e pública, é evidente que a gente teria mais eficiência não só no manejamento da vacina, mas no tratamento da pandemia como um todo. Basta ver países que estão fazendo isso muito melhor que nós, muitas vezes com recursos mais escassos, né? É o caso do Vietnã, é o caso de Cuba, mas a gente poderia citar outros, como Nova Zelândia, você acabou de citar, né, Israel. O Brasil é um país muito rico em termos de recursos, né? Mas é um país profundamente injusto e desigual. E essa injustiça e essa desigualdade se expressa nas misérias e nas mazelas sociais, que nesse caso agora, né, se materializam de maneira trágica, né, e bárbara nessa crise epidemiológica que nós estamos vivendo, né, no descaso, na violência que é o desprezo à vida, né, e à sociedade, essa postura antissocial praticamente, né, dantesca, né, assustadora que nós estamos vivendo. Isso tem, claro, está intimamente vinculado à maneira injusta, brutal, desigual e violenta que a formação social brasileira, né, em que a formação social brasileira se constituiu, né, historicamente, mas sobretudo nessa conjuntura, né, que se conformou sobretudo nessa conjuntura. Então, sem dúvida alguma, eu não tenho menor questionamento quanto a isso, de que se a gente tivesse, né, uma sociedade mais igual, maior distribuição da renda e da riqueza, que se expressasse, né, portanto, em melhores padrões de cuidado da educação, da saúde, né, de todo o conjunto de necessidades básicas para a reprodução da vida social, que o problema da pandemia, da vacinação, sem dúvida, seria manejado de uma forma muito mais racional e de uma forma muito mais justa do que está sendo agora. É claro que a nossa situação é profundamente agravada, né? Nossa situação epidemiológica, nossa situação sanitária, ela é profundamente agravada pelo descalabro político, né, social e econômico que nós estamos vivendo, né? E, professor, a gente tem acompanhado o Bolsonaro, né, fazendo declarações lamentáveis, falando que é uma gripezinha, né, que até o ano passado se negando, por exemplo, a comprar vacina da Coronavac, por exemplo, né, e outras declarações bastante absurdas, né? Essas declarações que o Bolsonaro vem tendo, esse negacionismo, né, que o pessoal tanto fala, tá ligado a tentar legitimar essa prática do poder econômico, né, no país que, que não se importa com a pandemia, não se importa com a vida, é apenas com lucro? Sim, sem dúvida alguma. Essa certamente era uma das facetas centrais que justificam o Ancora e, no limite, mantém em operação esse tipo de postura, né? Veja que, à luz do que já foi feito, né, ou melhor, não feito pelo Executivo, haveria motivos de sobra, né, para esse senhor e toda a sua curriola ser retirado do poder há muito tempo, né? Mas o conjunto de forças, né, políticas e econômicas sustentam o governo precisamente porque esse governo entrega, né, ainda que de maneira atabalhoada e desorientada, um conjunto de medidas, né, que caminham na direção, né, dessa orientação econômica, exploradora, expoliatória, violenta, né, brutal, né, que aprofunda a desigualdade, a injustiça, e que faz aqueles poucos que ganham muito, ganharem ainda mais, e aqueles muitos que não ganham nada, ganharem ainda menos, né? É esse tipo de realidade que se conforma de maneira cabalmente violenta, brutal, né, escancarada nesse momento, que faz com que esse governo continue aí a despeito de todos os crimes e barbaridades que estão sendo cometidos, né? Então, sim, sem dúvida alguma, essa orientação econômica geral está na base de sustentação do horror que a gente está vivendo.
Você falou que o governo, ainda de forma atrapalhada, o governo entrega, né, as medidas que a classe dominante quer. Então, pode-se dizer, então, que não existe interesse nenhum, por exemplo, da classe dominante pelo impeachment, né? Olha, a classe dominante, ela é, né, a gente sabe que as classes são divididas em frações de classes que competem entre si, né, que desenham uma estrutura, enfim, relativamente complexa para o funcionamento da vida e da disputa política, da representatividade política mais ampla, né? Então, claro que há tensões internas no interior da classe dominante que se expressam, inclusive, no debate público, né? Tem se expressado agora nos editoriais dos jornais, mas é possível dizer que, a despeito disso, né, essa classe econômica está amplamente emanada, né, convencida, né, pactuada nesse programa econômico hegemônico, né, que o atual governo professa, defende e busca implementar. Né? Então, é como se o Bolsonaro fosse um problema indigesto, mas necessário para continuar aprofundando e levando nessa direção a economia, o governo, né, a vida política e a sociedade, né, atendendo, portanto, a esses interesses econômicos que, majoritariamente, né, a elite econômica do país quer ver realizado. Sim. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, né, que já que a gente falou, tá discutindo a questão da vacina, né, qual que é, quem são e qual é a influência dos grandes acionistas dessas empresas que estão envolvidas na questão da vacina? Porque de um lado a vacina, de um lado assim, é inegável que a vacina é importante, né? Mas do outro lado, a gente sabe que a vacina está na mão, essa indústria está na mão dessas grandes empresas. Eu queria que você comentasse um pouco isso, né, para a gente encaminhar para o final da nossa entrevista. Não, sem dúvida, isso é uma tensão, né? Isso é um problema no que se refere à dinâmica das vacinas, né? Porque a grande parte dessas vacinas estão sendo feitas por grandes empresas privadas da Big Pharma, né? Um conglomerado de grandes empresas farmacêuticas, né? É o caso da Pfizer, é o caso da Johnson, é o caso, enfim, de tantas outras dessas gigantes, que, veja, além de uma quantidade massiva de investimento e de capital em jogo, a razão pela qual também são essas grandes empresas, né, que exige uma mobilização de capital, de recursos e de conhecimento mastodôntica, né? Portanto, é difícil. Quando você vê, por exemplo, pequenas empresas, elas precisam se associar a essas grandes empresas, né, para poder produzir esses avanços, né, das vacinas, né? O que não quer dizer que elas não tenham o apoio e o amparo dos seus estados nacionais, né? Que, em última medida, também incentivam, protegem, né, garantem a demanda e, portanto, são peças fundamentais da estruturação desse negócio. Para a grande parte dessas empresas, é o que tem sido chamado de uma oportunidade once in a lifetime, né? Uma oportunidade uma vez na vida, né? Assim, de fazer muito, mas muito dinheiro, né? E é precisamente isso que elas estão buscando, né? Esse é um paradoxo dessa situação, um paradoxo que coloca o problema da vacinação como defendeu, inclusive, Tedros Adhanom, né? O representante da OMS, né? Que coloca a gente numa situação de falência moral, né, da humanidade diante do contexto da pandemia, né? Fica evidente que a corrida privada, né, mas também nacional, pela produção e pela garantia das doses da vacinação da população, vai deixar, como tradicionalmente deixa, de lado os mais pobres, os países periféricos, aqueles com menos recursos econômicos, o que é, de novo, um grande problema, porque a situação pandêmica ela é uma situação, como qualquer situação imunológica, coletiva, global, ela envolve necessariamente a todos. Então, essa tensão ela vai ter que ser encaminhada de alguma forma, porque vacinar uma parte da população e não vacinar outra não é resposta, né? Ela resolve de maneira apenas parcial e, portanto, não resolve o problema.
né? Esse é o paradoxo que nós estamos vivendo com o fato de uma coisa tão importante como a saúde, e em especial a saúde coletiva, né, hoje estarem basicamente definidas pelo destino de grandes empresas, de grandes conglomerados capitalistas do setor farmacêutico, quando, na verdade, isso é uma questão, né, evidentemente, de ordem pública estatal, que deveria estar sendo dirigida por agências públicas estatais, como no caso do Brasil nós temos, né, algumas extremamente competentes, com histórico de grande competência na área, para a realização desses investimentos, da aplicação desses conhecimentos e da produção de uma vacina de maneira democrática, equânime e justa para todos, né? Professor, agora, curto e grosso, o mundo tem capacidade para produzir vacina para todos? Tem capacidade. Esse é o paradoxo do capitalismo. O nosso problema não é falta de capacidade de força produtiva, né? O nosso problema é de fabricação social da escassez, para obtenção e exploração do ganho. Esse é o problema. E o problema se revela de uma maneira especialmente trágica na situação da saúde pública, da imunização e da pandemia, né? Não há a menor dúvida de que nós temos recursos econômicos, sociais, de conhecimento e de infraestrutura para produzir mais do que as vacinas necessárias para toda a população mundial. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, que a gente tem esses recursos não quer dizer que isso vá acontecer nesses termos. Afinal de contas, há um modo de estruturar a dinâmica da produção e da circulação das coisas do capitalismo, que a gente conhece, que é excludente, que é concentrador, né? E que vive dessa constante exploração da fabricação social da escassez, né? E aqui, de novo, como eu disse, isso se expressa de maneira particularmente trágica, né? Outra forma de expressão trágica disso é o meio ambiente, a crise ambiental e tantas outras, né? Isso é mais um dos exemplos. Professor, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates, né? Primeiramente, quero agradecer, né, por você ter participado, né, aceito o convite. Foi uma entrevista um pouco mais curta, né, em relação às demais, mas eu acho que deu para aproveitar bastante, eu acho que foi bastante produtiva. Eu acho que ajuda um pouco também, né, nessa discussão que não envolve apenas questão da saúde em estrito senso, mas também outros elementos como economia, política, sociedade e tudo mais, e espero que essas discussões tenham contribuído, né, e tenho certeza que você ajudou bastante, né, então quero agradecer e passo para as considerações finais. Eu fico muito feliz, Guilherme, de poder participar do Mesa de Debates, agradeço a oportunidade de discutir assuntos tão importantes, agradeço, né, as questões que possibilitaram a gente refletir, né, sobre esse momento que a gente está vivendo, e me coloco à disposição desde já de você, daqueles que te acompanham, para a gente seguir levando essas discussões sempre além, porque a gente, de fato, precisa, né, necessita disso. Fico feliz de saber que pude contribuir um pouquinho, né, para quem sabe a gente entender um pouco melhor a nossa realidade e, a partir dessa compreensão, caminhar na direção da sua necessária e urgente transformação, né? Muito obrigado, Guilherme. Então é isso, pessoal. Professor, quero agradecer mais uma vez e também quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo. Lembrando sempre para você se inscrever no canal do Mesa de Debates no YouTube, né, curtir esse vídeo no YouTube, compartilhar nas redes sociais, curtir a nossa página no Facebook e seguir a gente no Instagram. Professor, mais uma vez, muito obrigado, né? E está encerrada mais uma entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima, pessoal. Fui!